Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então, retomando aqui o nosso caminho, né, do tema forças intermoleculares, no primeiro, nossa, está escrito errado aqui, né? Definir forças intermoleculares, né? Então, num primeiro momento nós definimos o que são forças intermoleculares, depois nós relembramos alguns conceitos importantes para justificar como que essas forças intermoleculares ocorrem, né? Então, o porquê, né? O que leva à ocorrência da existência de forças de atração entre uma molécula e outra. Nós vimos que isso tem a ver com a polaridade. Quanto maior a polaridade de uma molécula, maior a interação entre ela e a que está do lado. Vimos que para moléculas apolares tem aquele momento de dipolo, momentâneo, vamos dizer assim, né? Meio redundante o que eu acabei de dizer, mas é mais ou menos isso, né? Por conta daquele conceito que a gente acabou de dizer, que é a respeito da polarizabilidade, né? Aí depois, num terceiro momento, nós vimos alguns dos principais tipos de forças intermoleculares, só que nós vimos isso para substâncias puras, certo? Então, quais são os três principais tipos de forças intermoleculares que ocorrem nas substâncias puras? Ponte de hidrogênio, né? Ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e forças de dispersão de London. Muito bem, agora chegamos aí na última parte da nossa conversa, onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as propriedades macroscópicas, né, e as forças intermoleculares. Então, como é que as forças intermoleculares justificam as propriedades macroscópicas? Certo? Esse é o tema aqui das próximas aulas, certo? Lembrando que aqui o foco no item 3 era trabalhar a ocorrência. Quando que ocorre ponte de hidrogênio, dipolo-dipolo, e quando que ocorre forças de London, né? Espero que vocês tenham entendido. Resolvemos muitos exercícios aqui no item 3, eu espero que vocês tenham entendido. Muito bem, então vamos lá para o item 4, certo? Vem curtir o que você passa de ano. Item 4. Propriedades macroscópicas, né? Propriedades macroscópicas da matéria e as forças intermoleculares. É isso que a gente vai ver aqui agora, certo? Muito bom. Então, assim, a gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre muitas propriedades macroscópicas, de como é que a gente justifica essas propriedades macroscópicas de acordo com o tipo de força intermolecular que nós temos ali. Mas nós vamos escolher alguns tipos só, né? Porque existe um tempo limitado para a gente trabalhar. Então, a primeira propriedade macroscópica que o tio vai escolher falar com vocês é a respeito dos estados físicos de diferentes materiais, né? Então, por que determinadas substâncias a temperatura ambiente estão no estado gasoso e outras estão no estado sólido e outras no estado líquido, né? O que justifica essa diferença? Né? A gente pode pensar isso em termos de forças intermoleculares. Segunda propriedade macroscópica interessante para a gente trabalhar é ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? A próxima propriedade macroscópica seria a solubilidade. Então, por que determinadas substâncias são solúveis em determinados solventes e em outros não? Por que às vezes eu consigo dissolver uma substância e em outros momentos não? Eu consigo justificar isso em termos de forças intermoleculares, né? Por que determinadas substâncias
ebulem, entram no processo de ebulição a 100 graus Celsius, outros ali por volta de 80, outros a temperatura negativa já está entrando em ebulição, né? Tudo isso é o que a gente vai refletir daqui para frente. Próxima propriedade macroscópica é a tensão superficial, certo? E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre viscosidade, certo? Então, tá aí algumas propriedades macroscópicas da matéria que a gente vai pensar em termos de forças intermoleculares. Como é que as forças intermoleculares interferem de modo a eu ter diferentes estados físicos à temperatura ambiente, diferentes pontos de fusão e ebulição, diferentes solubilidades das substâncias em diferentes solventes, diferentes tensões superficiais nos líquidos e diferentes viscosidades nos líquidos, certo? É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria deixar uma atividade para vocês, que é o seguinte: na próxima atividade, no próximo vídeo, que não é meu, são 3 meninas da Unesp, se eu não estou enganado, que gravaram 3 experimentos que vão servir aí como objeto para reflexão, né? Então são 3 experimentos. Um vai estar falando um pouquinho sobre a solubilidade, o outro vai estar falando sobre tensão superficial e o outro eu não estou lembrado aqui agora. Lembrei. Evaporação, tá? Então, evaporação, ou seja, tá associado com o estado físico da matéria, certo? Então, são 3 experimentos super simples, e aí a partir desses 3 experimentos a gente vai pensar um pouco a respeito da relação entre as propriedades macroscópicas da matéria e das forças intermoleculares, certo? Então, beijo no coração, e até a nossa próxima atividade, que é o vídeo das meninas. Beijo, beijo.